Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de questões discursivas do Biologia Mais. Vamos dar início aqui, tá, com a questão 26 da sua apostila de discursiva. Se você não tem apostila discursiva, eu vou deixar aqui, tá, no anexo dessa aula as questões que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá bom? Então vamos iniciar aqui com a questão 26, que é a Faculdade de Medicina de Petrópolis de 2018, que diz o seguinte: há milênios a humanidade usa, na fabricação de vinho, uma espécie de levedura que consiste em um micro-organismo anaeróbio facultativo. O ácido tartárico é o principal ácido presente nas uvas que, durante a fermentação alcoólica, entra em contato com íons potássio armazenados na casca e polpa da fruta, formando os sais de tártaro, ácido de potássio. Esses sais se precipitam em forma curiosa configuração cristalina que lembra um leito de minúsculas rosas vermelhas se observados na microscopia. Então aqui está, né, a figura que mostra isso, né, o que a questão está descrevendo. É claro que por estar em preto e branco, né, não tem tanto impacto assim do que se tivesse colorido, tá bom? Mas isso é mais uma ilustração, não vem ao caso a figura em si. A questão é o seguinte: a fermentação alcoólica é um metabolismo anaeróbio. Primeiro, nomeie o aceptor final de elétrons da fermentação alcoólica. Depois, cite o local da célula que ocorre este processo. Em terceiro lugar, identifique o tipo de metabolismo energético que é utilizado pelas leveduras na presença do oxigênio. E, por fim, explique por que esse tipo de metabolismo energético que ocorre na presença do oxigênio é mais vantajoso que a fermentação. Tá? Então, nesse momento, se você está assistindo essa aula, pode dar um pause aí e tentar resolver sozinho para depois pegar a explicação que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, gente, letra A. Nomeie o aceptor final de elétrons da fermentação alcoólica. Antes de tudo, eu vou abrir aqui uma nova página, tá? Para mostrar para vocês o seguinte. Então, vamos pensar. Nós temos a fermentação, que consiste em C6H12O6, tá? Não há oxigênio, porque isso aqui basicamente é a glicólise. Então, nesse caso, a glicólise ela vai ser quebrada em duas moléculas de C3H4O3. C3H4O3 é o piruvato. Tá? É o piruvato, beleza? Nesse processo, o que acontece? Você tem duas moléculas de NAD+, que pegam os elétrons liberados, tá, pela oxidação da glicose, se assim podemos dizer. Normalmente, esses NADH, vão para o interior da mitocôndria e lá no final, na cadeia transportadora de elétrons, eles vão, jogar seus elétrons nos citocromos, liberando hidrogênios e o processo todo da respiração celular que nós já estudamos. O caso é que não existe oxigênio aqui. Não existindo oxigênio, esse NAD precisa devolver os hidrogênios para alguém, para um aceptor. Lembrando que na respiração, o aceptor final é o oxigênio, dando origem à água. E nas fermentações, não tem oxigênio. Alguém tem que ser esse aceptor final. Tá? No caso da fermentação lática, o aceptor final é o próprio piruvato. Então, quando este NADH devolve os elétrons e hidrogênios para o piruvato dá origem ao ácido lático. É um ácido lático. O que é o ácido lático? C3H6O3, que é exatamente a metade da glicose. Não tem liberação de CO2 na fermentação lática. Aqui o que acontece é uma fermentação alcoólica. Então, nesse meio tempo, o que vai acontecer aqui? Existe uma descarboxilação, existe uma saída de uma molécula de CO2. Então, nesse caso, nós temos duas moléculas de
C2H4O, tá? C2H4O seria basicamente esta molécula aqui, ou C2H3OH, que seria um álcool, tá? O que vai acontecer? Isso aqui é um acetaldeído, tá? É um acetaldeído. É esse acetaldeído que vai ser o aceptor final de elétrons na fermentação alcoólica. Então pensa, se esse acetaldeído receber mais o hidrogênio, no caso o hidrogênio, fica duas moléculas de C2H5OH, que essa é a fórmula do etanol. Etanol, tá? Então, neste caso, o NAD que está aqui, o NADH, não vai doar os elétrons para o oxigênio, porque não tem oxigênio. Se fosse uma fermentação lática, ele doaria os elétrons para o piruvato. Mas como é uma fermentação alcoólica, existe uma perda de CO2. Consequentemente, o piruvato vira um acetaldeído. E aí, quando o NADH vem devolver os hidrogênios e elétrons, ele devolve para o acetaldeído que se transforma em etanol, tá? Voltando aqui na nossa questão, tá? Então, neste caso, quem vai ser o aceptor final de elétrons da fermentação alcoólica? Acetaldeído. Tá? Cite o local da célula onde esse processo ocorre. Vamos lembrar que esse processo ocorre na ausência do oxigênio, ele ocorre fora da mitocôndria, que é basicamente a glicólise. Então, esse processo ocorre no citosol. Ou no citoplasma, tá? Eu posso falar assim também, no citoplasma, não tem problema, tá? Identifique o tipo de metabolismo energético que é usado pelas leveduras na presença do oxigênio. Bom, a levedura, como diz ali no começo, ela é, cadê? Lá em cima, ela é facultativo. Se ela é facultativo, ela pode fazer respiração, desde que tenha oxigênio. Então, nesse caso, é a respiração aeróbia ou aeróbica, tá? Respiração aeróbica porque tem oxigênio, então ela vai fazer respiração. E a letra D é justamente para justificar essa letra C. Explique por que esse tipo de metabolismo energético que ocorre na presença do oxigênio, ou seja, a respiração aeróbica, é mais vantajoso. Bom, é mais vantajoso porque produz mais ATP. Se a gente relacionar isso aqui, ó, na fermentação, nós temos a produção de 2 ATPs por molécula de glicose. Na respiração, essa produção é absurda. Ela é de 38 ATPs mais ou menos. Então ela é muito mais energética, muito mais produtiva do que a fermentação. Então a vantagem é muito maior por ser mais energética. Beleza? Para fechar o nosso raciocínio, eu vou ler para vocês o gabarito oficial dessa questão. Tá? Então, letra A, o aceptor final de elétrons é a fermentação alcoólica, é o acetaldeído. Letra B, o local da célula onde este processo ocorre é o citosol, o citoplasma. Letra C, o tipo de metabolismo energético que é usado pelas leveduras na presença do oxigênio é a respiração celular aeróbica. Letra D, a respiração celular aeróbica é mais vantajosa porque, enquanto a fermentação tem um saldo energético de apenas 2 ATPs, já que a glicose não é totalmente degradada, a respiração celular aeróbica tem um saldo energético de 32 a 38 ATPs, uma vez que a glicose é totalmente degradada nas 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Beleza, gente? Vamos então para a próxima questão. Bom, gente, a segunda questão, na verdade a questão 27 da nossa apostila de discursivas, é uma questão da FAMEMA e mostra o seguinte: o esquema representa um ciclo de Krebs. Bom, falou ciclo de Krebs, a gente já tem uma noção do que se trata, né?
Aqui nós temos, ó, o ciclo de Krebs é uma das fases de qual reação celular? Que organelo ocorre esse ciclo? Então veja que aparentemente a questão é muito mais simples do que se propõe, né? Porque aqui ele já dá o ciclo de Krebs como um todo, mostra o acetil-CoA entrando e encontrando o ácido oxalacético, formando o ácido cítrico. Por isso que esse ciclo de Krebs também pode ser chamado ciclo do ácido cítrico, tá? Depois o ácido cítrico tem 6 carbonos, ocorre uma reação de descarboxilação e uma outra aqui de descarboxilação. Também ocorrem reações de desidrogenação, aqui desidrogenação, desidrogenação, desidrogenação. Perceba que ele não está colocando o resultado dessa desidrogenação, porque vai ser uma das respostas que a questão vai exigir, tá? Então, em qual o ciclo de Krebs é uma das fases de qual reação celular? Vamos colocar aqui da respiração aeróbica. Em que organela ocorre esse ciclo? Bom, respiração aeróbica claramente é a mitocôndria. Beleza? Então, bem simplesinha a pergunta, muito mais simples do que aparentemente ela se apresentava, tá? Qual a função do NAD e do FAD representados no esquema? Por isso que eu disse que ele não mostrou. NAD e FAD são considerados aceptores intermediários de elétrons e H+, e prótons de H+, tá bom? Qual a relação dessas moléculas com a síntese de ATP? Bom, vamos pensar, né? O que acontece aqui, gente, ó, o NAD e o FAD, eles vão capturar hidrogênios e elétrons. Depois, lá na terceira etapa, nas cristas mitocondriais, estes elétrons e hidrogênios serão lançados. Os elétrons vão para os citocromos presentes nas cristas mitocondriais, e esses citocromos vão bombear esses H+ para o chamado espaço intermembrana. Vai existir no espaço intermembrana vamos colocar aqui, ó. Vai existir lá na mitocôndria, você vai ter a membrana externa, a membrana interna, os citocromos, os H+ serão bombeados pelos citocromos e vão se concentrar nesse espaço chamado de intermembrana. Existe uma proteína chamada de ATP sintase. Essa ATP sintase, tá? O hidrogênio por difusão vai retornar para a matriz da mitocôndria, tá? E vai gerar ATP por uma diferença de concentração. Quem faz o bombeamento do hidrogênio para esse espaço intermembrana é a energia do elétron que é transportada através do citocromo. Então, justamente por isso que ele é importante, tá? Os NAD e FAD vão levar elétrons e hidrogênios até as cristas mitocondriais e nessa etapa, na cadeia transportadora de elétrons, tá? Os hidrogênios bombeados para o espaço intermembrana, ao retornarem por difusão, irão gerar ATP através de uma proteína chamada de ATP sintase. Tá bom? Vou ler aqui a resposta final para vocês. A letra A fica assim: o ciclo de Krebs é uma das fases da respiração celular aeróbia e ocorre nas mitocôndrias. A letra B: o NAD e FAD são aceptores intermediários de elétrons e participam da cadeia respiratória, sendo esta a mais energética das fases da respiração celular, acarretando a produção de maior quantidade de ATP. Tá bom? Então é isso, vamos para a próxima questão. Seguindo aqui nossa aula, essa questão 28 da Santa Casa, também sobre metabolismo energético, tá? Os esquemas apresentam os sistemas 1 e 2 envolvidos no metabolismo energético. Esses sistemas compartilham algumas semelhanças, como a transferência de elétrons para substâncias receptoras. Ambos os sistemas podem funcionar dentro de uma mesma célula eucarionte, porém em organelas diferentes. Nesse caso, as duas organelas trabalham de forma integrada,
havendo, portanto, certa relação entre os sistemas 1 e 2. Então, os sistemas aqui, gente, está bem claro isso, né? Então, não se assustem com esses esquemas, com setas, elétrons, parece uma coisa muito difícil. Mas tenham calma na hora de analisar uma questão como essa, porque ela é muito mais simples também do que parece. Vide a outra questão que nós acabamos de resolver, tá? Então aqui mostra um aceptor intermediário, que é o NADH, doando seus elétrons para esta molécula, que doa para essa, que doa para essa. É um sisteminha de oxirredução. Essas moléculas aqui eu posso chamar de citocromos. Citocromos, tá? Comentei agora há pouco. O que o citocromo faz? Ele pega a energia desse elétron, pega um H+, que está aqui na matriz e bombeia para o espaço intermembrana. Então, esse sisteminha aqui é o sisteminha da cadeia transportadora de elétrons, que ocorre na mitocôndria, na respiração celular aeróbia. O sistema 2 começa aqui, ó, água. Depois a água é quebrada em H+, e oxigênio, liberando o elétron que passa por um sisteminha de citocromo também, que há a bombeação de hidrogênio, que também vai gerar a produção de ATP. Tá? Isso aqui é chamado fotofosforilação, que tem o fotossistema 1, o fotossistema 2, lá na fotossíntese. Depois o elétron vai ser passado para uma outra molécula, que vai ser no final doado para o NADPH. Tá? Então isso aqui tem a fotólise da água, ocorre nos fotossistemas, lá na fotossíntese do cloroplasto. Então analisei tudo isso aqui e relembrei disso. Tá bom? Então vamos ver o que ele vai pedir aqui. Como é denominado o sistema 1? O sistema 1 é a cadeia transportadora de elétrons, tá? Cadeia transportadora de elétrons. Em qual organela ela ocorre? Ocorre nas mitocôndrias. Aqui você precisa ter, né, até mais do que conhecimento detalhado da respiração celular, você precisa ter um raciocínio, você precisa ter a interpretação desses desenhos para poder chegar a essa conclusão, tá? Então, acho que era a parte mais difícil da questão. O sistema 2 faz parte de qual metabolismo energético? Faz parte da fotossíntese, certo? Faz parte da fotossíntese. Ok? De que forma a energia dos elétrons do sistema 2 é disponibilizada para o sistema 1 de uma mesma célula? Então vamos lembrar o seguinte aqui, ó. O sistema 1 é o quê? É a respiração. Então é a respiração. Se é a respiração, começa aqui, C6H12O6 mais 6 moléculas de oxigênio vai gerar 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. Lembrando que essa equação ela está balanceada e está simplificada, tá bom? O oposto da respiração é a fotossíntese. A fotossíntese, gente, tem a exata equação oposta. Então, são 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de H2O na presença da luz e da clorofila, C6H12O6 mais 6 moléculas de oxigênio. Então, basicamente, aqueles elétrons que foram retirados da água aqui, passados para a glicose, tá? Armazenados na glicose. Como é que eu enxergo o elétron? Tenta enxergar o hidrogênio, tenta rastrear o hidrogênio. Ó. O hidrogênio, o próton, vai junto com o elétron. Vão para onde? Vão para a glicose. Tá? E essa glicose vai ser a fonte, né, de energia da respiração celular. Depois, o elétron e o hidrogênio dessa glicose vai parar na água, ou seja, vai parar no oxigênio que vai dar origem à água. Então a gente nunca pode falar que o CO2 na fotossíntese dá origem ao oxigênio, que na verdade esse CO2 vai dar origem à glicose. É o oxigênio da água que vai
ser, né, retirado e liberado, tá bom? Então, nesse caso, ficaria dessa forma. Para a gente finalizar essa questão, eu vou ler o gabarito oficial dela, tá bom? Então, aqui, ó, letra A é denominada cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons e ocorre nas mitocôndrias. Letra B faz parte da fotossíntese. Essa energia é armazenada na molécula de glicose, a qual será usada na respiração e na produção de energia na forma de ATP. Beleza? Então, bora lá para a próxima questão. Aqui eu separei a questão 32 para a gente comentar durante a aula. A figura abaixo representa a interdependência entre dois processos celulares. Então, nós temos aqui uma célula vegetal. Por que eu sei que isso é uma célula vegetal, pessoal? Porque eu vejo ali uma parede celular bem nítida, contornando a célula. Tá? Aqui eu vejo um cloroplasto e aqui eu vejo uma mitocôndria. Tá bom? A gente precisa saber ou precisa aprender a identificar isso aqui. Tá? Ó, do cloroplasto partem açúcares e oxigênio, da mitocôndria parte o gás carbônico e a água, tá? Aí ele vai perguntar o que é o 1, o que é o 2, o que é o 4, o que é o 5. Isso aí nós precisamos ter bem em mente, tá bom? Então, identifique as estruturas 1, 2, 3 e 4 indicadas na figura. Então, vamos lembrar aqui. Figura 1, setinha no cloroplasto, tá? Figura 2, a setinha naquela estruturazinha das moedinhas, tá? Então, você pode pôr grânum, você pode pôr grana, você pode pôr tilacoide, que daria na mesma, tá? Seria aceito de qualquer forma. A estrutura 3 está mostrando a organela, que é a mitocôndria, tá? E a estrutura 4, que está bem aqui localizada, ele está marcando essa dobrinha aqui, que são as cristas mitocondriais, tá bom? Então, ó, de novo, 1 é cloroplasto, 2 é grânum, granultilacoide, lembrando que tilacoide é todo o conjunto interno de membranas, tá? 3 mitocôndrias e 4 cristas mitocondriais, ok? Não vou nem escrever aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo. Letra B. Explique a relação entre os processos representados por A e B. Qual que é a relação entre fotossíntese e respiração, tá? A relação já está escrita aqui, ó. A fotossíntese, ela vai fornecer, produzir glicose, açúcares e liberar oxigênio para a atmosfera. A respiração vai captar este açúcar e este oxigênio para utilizar no seu processo. Ao mesmo tempo, vai quebrar o açúcar, liberando ATP, produzindo gás carbônico e água. A fotossíntese vai pegar este gás carbônico, esta água, tá? E vai produzir energia e produzir glicose. Isso aí acaba virando um ciclo que um complementa o outro, tá bom? E a letra C, cite as etapas envolvidas no processo representado por B, que é a respiração celular. Respiração celular, as etapas, vamos lembrar aqui, a primeira delas nós vamos chamar de glicólise. A segunda nós vamos chamar de ciclo de Krebs. E a terceira nós vamos chamar de cadeia respiratória. Cadeia respiratória é o conjunto, tá, gente, da cadeia transportadora de elétrons, que é aquela parte dos citocromos, e a bomba quimiosmótica, que é aquela passagem do hidrogênio do próton pelo ATP sintase gerando ATP. Beleza? Vamos então ver aqui o gabarito final. Então, letra A, cloroplasto 1, grânum 2, mitocôndria 3 e cristas mitocondriais 4. Letra B, em A, que seria fotossíntese, são utilizados CO2 e água para produzir açúcares e oxigênio, que são utilizados em B, que seria a respiração celular, para produzir ATP. Ao mesmo tempo, a respiração libera energia para as atividades celulares, gás carbônico e água. Em síntese, é um processo que depende de produtos do outro, eles são complementares. Ao mesmo tempo que eles são antagônicos, eles são complementares, tá bom? E a letra C, glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Vamos então para a última questão da aula. Bom, gente, a última questão é da UERJ, questão um pouquinho mais complexa, mas
com um pouco de raciocínio a gente consegue fazer, tá bom? Então, ó, o monóxido de carbono é um gás que, ao se ligar à enzima citocromo C oxidase, inibe a etapa final da cadeia mitocondrial de transporte de elétrons. Considere uma preparação de células musculares a qual se adicionou o monóxido de carbono para medir a capacidade da oxidação mitocondrial. Avaliou-se antes e depois da adição do gás o consumo de ácido cítrico pelo ciclo de Krebs. Indique o que ocorre com o consumo de ácido cítrico pelo ciclo de Krebs nas mitocôndrias dessa célula após a adição do monóxido de carbono. Justifique sua resposta. Então, basicamente, vamos lembrar o seguinte, ó. Aqui nós temos uma parte das cristas mitocondriais com citocromos. Então, o NAD, ele vai chegar aqui, ele vai liberar o hidrogênio aqui e ele vai liberar o elétron aqui, tá? Este elétron vai passar para cá, vai passar para cá, vai passar para cá, até chegar aqui para encontrar o oxigênio. Esse H+, vai passar para cá, né, no espaço intermembrana, e vai passar para cá, e vai fazer todo aquele processo do transporte de elétrons. O que acontece é que o CO2, deixa eu mudar de corzinha aqui, o CO, na verdade, o monóxido de carbono, ele vai bloquear isso aqui. Ele vai impedir que haja essa oxidação, né? Citocromo C oxidase era uma enzima que oxidava um dos citocromos. Então, esse fluxo de elétrons para. Se esse fluxo de elétrons para, vai começar a fazer o quê? Vai começar a acumular NAD aqui. NAD e FAD que simplesmente passavam por aqui e deixavam seus elétrons, eles começam a acumular. Se eles começam a acumular, eles começam a não voltar lá para o ciclo de Krebs. Por que é o ciclo de Krebs? É uma reação que transfere elétrons daquelas moléculas como o acetil-CoA, o ácido oxalacético, o ácido cítrico, né? Principalmente, transfere elétrons do ácido cítrico para o NAD, para o FAD. E esses NAD e FAD vão transferir elétrons para o citocromo. Como eu tenho CO2, certo? Como eu tenho CO2, o CO2 está bloqueando aqui o transporte de elétrons, NAD e FAD começam a se acumular. Logo, não há necessidade de você tirar mais elétrons lá do ácido cítrico, porque eu não estou conseguindo nem dar conta desses elétrons que já estão aqui armazenados, quanto mais tirar mais elétrons de lá. Então, qual que é a consequência? Quando eu bloqueio com o CO a citocromo C oxidase, eu paro o fluxo de elétrons. Consequentemente, não consumo o NADH, ele se acumula e não há necessidade de eu retirar mais elétrons do ácido cítrico. Portanto, o consumo de ácido cítrico, ele diminui, tá? Essa seria a resposta dessa questão, beleza? Então, vamos ler aqui para vocês o gabarito oficial. Ó. Essa questão é a 33. Então, ó, o consumo de ácido cítrico diminui. Ao cessar o transporte de elétrons pela cadeia respiratória mitocondrial, a acumulação das coenzimas de oxirredução na forma reduzida, ou seja, NAD e FAD, tá? NADH e FADH, inibe a atividade das enzimas desidrogenase, que são aquelas enzimas que tiram hidrogênios lá no ciclo de Krebs. Consequentemente, o consumo de ácido cítrico diminui, tá bom? É uma questão que tem, né, alguns conhecimentos mais específicos, mas creio que com raciocínio seria possível vocês concluírem e acertar essa questão. Tá bom, gente? E assim encerra a nossa aula. Muito obrigado aí pela audiência, pela paciência e qualquer coisa manda uma mensagem para mim. Valeu? Um grande abraço e tchau, tchau!